Olá, bom dia. Quero partilhar com você uma série de lives que nós faremos aqui aos sábados. Serão 12 lives para a vida, onde nós vamos trabalhar a questão de coisas que fazem parte da nossa vida, coisas que são comprometedoras para o bom sucesso da nossa vida, que muita gente não se desintoxicado e vivido assim, dessa forma. Então será uma série de coisas que nós vamos falar aqui, de coisas da nossa própria vida que tem atrapalhado o nosso bom andamento com tudo. Nós vamos falar aqui sobre preocupação, rigidez, inveja e ciúme, ira e ódio, o ego, ficar preso ao passado, hipersensibilidade, apatia, impaciência, perfeccionismo, dizer sim quando queria dizer, quando deveria dizer não, e rancor. Então nós vamos falar sobre 12 coisas importantes. Todo sábado nós vamos trabalhar uma delas. Hoje nós vamos falar a respeito de preocupação. Desintoxicação e readaptação à vida. A nossa carne, na tentativa de nos proteger, ela incentiva que a gente acabe virando o vilão da vida das pessoas que nos cercam, do nosso contexto de vida. A gente acaba virando vilão se a gente for atrás daquilo que é a carne, que o nosso corpo, na tentativa de se proteger e nos dar uma melhor vida, ele vai se comer demais, dormir demais, brigar demais, se defender demais, ele desconfia demais. Então, se você vai atrás de coisas que são, que vão te defender sempre, te proteger sempre, às vezes você acaba diminuindo a qualidade de vida de outras pessoas que te cercam. E todos nós vivemos aí num contexto de vida onde tem pessoas em volta de você, tem pessoas aí que às vezes dependem aí de você na vida, não é? E se você às vezes está de um jeito que não consegue ter vida, aí você acaba comprometendo a qualidade desse relacionamento. Nós estamos aqui já com o Davi Serpa. Paz, Davi, Deus te abençoe. Te acompanhando diretamente de Frankfurt, Alemanha. Seja bem-vindo à nossa live de sábado. Todo sábado nós estaremos aqui tratando um assunto. Hoje nós vamos falar em relação a promover hábitos que estimulem a vida em toda a excelência, geralmente começando por nós mesmos. Você vai perceber que essas coisas que a gente tem que mudar tanto na vida, geralmente começam com a gente mesmo. Geralmente nós aqui somos os vilões, nós aqui promovemos às vezes os infernos, as brigas, os problemas, os maus hábitos. Geralmente nós somos responsáveis. Tem algumas máximas aí que a gente fala, por exemplo, o problema não é passado, presente nem futuro. Tem uma máxima que fala que excesso de passado é a depressão. Excesso de futuro é a ansiedade, ou a preocupação aqui que vai gerar. E excesso de presente é o estresse. Então, assim, o problema não é o tempo das coisas, nem passado, nem presente, nem futuro. O problema são os excessos, é a maneira que a gente lida com as coisas. Nós temos que ter equilíbrio. Hoje nós vamos começar falando de preocupação. Quero falar com você da história do fulano, é o Chinfronésio. Eu gosto de dar o exemplo do Chinfronésio. O Chinfronésio, ele tinha o receio de que a empresa que ele trabalhava começou a despedir pessoas. E ele começou nessa preocupação, ele começou a perder o sono por conta dessa preocupação. Estão mandando gente embora. Será que eu não sou o próximo? Será que não vão me mandar embora também? E ele começou a ficar obcecado com isso. Já gerou essa preocupação, que veja bem, a própria palavra preocupação, ela está preocupado. Ele está ocupado previamente com alguma coisa que ainda não aconteceu, com alguma coisa que ainda não chegou. E estar preocupado com alguma coisa faz com que você esteja
estabelecendo uma ordem errada nas coisas. Você já está amanhã, você já está preocupado hoje. A Bíblia, ela fala que nós devemos deixar para cada dia o seu próprio mal. O mal de amanhã eu resolvo amanhã. As coisas de amanhã eu deixo para resolver na hora certa. Salomão dizia assim, tem tempo para todas as coisas. Tempo de casar, tempo de não casar, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de qualquer coisa. Nós temos que estar no tempo certo. Então assim, o Chinfronese tinha medo que perdesse o emprego. O pessoal começou a perder o emprego e ele começou a ficar nessa expectativa ruim de que ele fosse o próximo. Com isso, quero ler com você aqui, ele nessa ansiedade, nessa preocupação, antes disso acontecer, ele começou a sondar o chefe, tentando obter informações sobre a sua situação. Esse comportamento deixa o Chinfronese tão ansioso que ele mal consegue dormir à noite. Aí ele começou a chegar no escritório cansado, de mau humor, por causa disso a relação com os colegas também não é o ideal, ele começou a tratar mal as pessoas, todo mundo virou um concorrente em potencial, será que o fulano não está fazendo isso para me tomar um emprego? E começou a viver dessa maneira, não é? Ele parou de se dedicar às suas tarefas com eficiência e só fica imaginando o que vai acontecer se perder o emprego. Por fim, de tanto alimentar a preocupação e deixar de lado o trabalho em si, ele vê seu medo se confirmar. Aquele mal que eu mais temia me sobreveio, perder o emprego. É aí que nós começamos. Contra a preocupação e concentração. A preocupação é um jeito excelente de não nos ocuparmos das coisas, porque nós ficamos pensando nas coisas que ainda não aconteceram. E ficamos já antecipadamente fazendo coisas que não devíamos, porque estamos ansiosos, estamos preocupados com aquilo que ainda não houve. Preocupado com o amanhã. Então, atitudes que são fontes de preocupação. Quero ler com você aqui. Atitudes que são fontes de preocupação. Ter pensamentos recorrentes. 3 atitudes que são fontes de preocupação. Ter pensamentos recorrentes. De novo, cronicamente pensando no que vai dar errado. Vai acontecer, eu vou perder o emprego. Vai dar errado, aquela menina vai largar. Aquele lá não me ama. Vai acontecer. E ele fica previamente ocupado com coisas que ainda não aconteceram. Então, pensamentos recorrentes. Evitar resultados negativos. Você fica tentando evitar que uma coisa aconteça e aí você acaba fazendo com que essa coisa aconteça. Está entendendo como é que a coisa funciona? E inibir as nossas emoções. Tentando fazer isso, você acaba se preocupando. Tentando manter aquela postura, você acaba proporcionando que coisa que você não queria que acontecesse. Borkovec explica em entrevista concedida à revista argentina de clínica psicológica que enquanto pesquisavam possíveis tratamentos para insônia, ao testar o relaxamento como forma de tratamento contra a insônia, os pesquisadores descobriram sua eficácia não apenas porque relaxa nossa parte somática, que produz ansiedade, mas também porque reduz o aparecimento de ideias não desejadas que desencadeiam a preocupação excessiva. Então, o pensamento recorrente, está pensando de novo, fizeram uma pesquisa, Daniel Wegner, psicólogo da Universidade de Harvard, realizou com sua equipe um estudo para testar isso que nós estamos dizendo. E nesse estudo ele dizia assim: eu quero que vocês não pensem em urso polar. E todas as pessoas daquela equipe estavam ali, não deve pensar em urso polar. E a cada 5 minutos, toda vez que alguém pensasse em urso polar, devia apertar um botão lá que disparava. A cada 5 minutos, de tempos em tempos na pesquisa, ele próprio lembrava, não vão pensar em urso polar. E o que acontecia de 5 em 5 minutos? A pessoa lembrava de urso polar, porque aquele pensamento vinha à mente da pessoa. Então, às vezes, quando você não quer pensar em alguma coisa,
e você fica obcecado com aquilo ali, é o que você acaba fazendo, pensando no que não deve. Essa foi a experiência do urso polar. Então, assim, como evitar a preocupação? Quando instalamos no nosso circuito mental uma sequência de ideias recorrentes e estereotipadas, não resolvemos os problemas. Pelo contrário, ficamos cada vez mais atrelados a ele. Então, se você não quer se preocupar com alguma coisa, pare de pensar nessa coisa. Pare de pensar naquilo que você não gostaria. Aí você não fica pensando, não fica se preocupando, vai fazer outra coisa. Não pense no que não pode. Eu quero aqui, ó, primeiro passo, tomar consciência de si e daquilo que causa preocupação. Então nós temos que fazer algumas coisas aí que vão nos ajudar. Primeiro passo é tomar consciência de si e daquilo que causa preocupação. Segundo passo, adotar uma postura crítica diante das crenças que sustentam a preocupação. Antes de tudo, vale a pena se perguntar, eu tenho certeza que o episódio do qual eu sinto medo de fato vai acontecer? Se não tenho certeza, de que adianta ficar voltando ao assunto? Essa combinação de atenção com ceticismo é muito útil para frear a ativação neurológica provocada pela ansiedade. Então, essa combinação de atenção e ceticismo vai ajudar você a se preocupar menos. Porque você desdenhando às vezes de uma coisa que está tão obcecado, está tão obsessivo na sua mente, você prestando atenção, vigiando, prestando atenção e ficando mais cético. O que pode acontecer? Esse medo, geralmente o medo da perda faz com que a pessoa perca mais rápido, faz com que a pessoa faça bobagem. É o medo de perder. Tudo na nossa vida é relacionamento, é trabalho, é conquista de coisas que você espera muito. O medo de perder faz com que pessoas percam. O medo de perder faz com que pessoas acabem perdendo. E aí elas acabam contribuindo para que coisa aconteça. Em You Can Be Happy No Matter What, você pode ser feliz, não importa o que aconteça. Carlson oferece uma reflexão reveladora sobre o estresse e as preocupações. O estresse não é algo que acontece conosco, mas sim algo que desenvolvemos dentro de nós a partir do nosso modo de pensar. Nós é que decidimos de dentro para fora o que é e o que não é estressante. É você que acaba decidindo aquilo que te estressa, aquilo que faz com que você tenha uma qualidade de vida comprometida. Então, assim, no entanto, não percebemos que a situação é estressante porque nós a vemos dessa forma. Então, você, obcecado, acaba falando, isso eu tenho que me preocupar, porque para algumas pessoas, estar constantemente falando naquilo que ela está preocupada faz com que ela resolva mais rápido, faz com que ela tenha mais controle. E, olha, tente deixar de lado esse controle, esse pensamento de controlar as situações faz com que você fique preocupado com as coisas que estão por vir ainda. Então deixa de lado esse pensamento de controle, tenta não controlar as coisas, porque na verdade a gente não controla. A gente quer ter a certeza de que tem controle, mas a gente não tem o controle sobre as coisas. Então assim, eu quero ler com você aqui outras coisas aqui. No livro do Não Faça Tempestade em Copo d'Água, do Richard Carlson, oferece alguns conselhos para evitar que pequenos contratempos atrapalhem. Eu vou ler com você alguns aqui. Não sofra por coisas sem importância. Importante. Não sofra por coisas sem importância. Viva o presente. Aceite a sua imperfeição. Faça uma coisa de cada vez. Faça o seu plano. Confie em você mesmo. Tenha confiança em você próprio, para que você tenha consciência de que você está fazendo o que tem que ser feito. Você se preocupar com as coisas, você se antecipar, se preocupando com coisas que ainda não vieram, não faz com que elas se resolvam mais rápido. A Bíblia fala que toda preocupação que você tiver não vai fazer com que você aumente a tua estatura, nem um cabelo branco fique preto, nem o contrário.
Então a tua preocupação não muda as coisas. A Bíblia também fala assim, não façam como os ímpios fazem, se preocupando, ansiosos com aquilo que vão comer, o que vão vestir, o que vão beber. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que você tanto precisa e quer serão acrescentadas. Então nós precisamos confiar mais. Confia em Deus, confia que você está fazendo o seu melhor, você fez o teu plano, você fez o teu projeto, agora ele está em andamento. Você não pode comprometer, às vezes, o andamento das coisas. Engraçado que a pessoa que promete fazer uma coisa, geralmente a tendência dessa pessoa é tentar sabotar, ela ficar sabotando aquilo que ela prometeu fazer. E ela, na preocupação e na ansiedade, ela fica, sem querer, sabotando as coisas. Então, conselhos de Dale Carnegie fala a respeito assim, por exemplo, regra 1, 3 regras essenciais que ajudam a controlar a preocupação. Viva somente o dia de hoje, não viva o ontem nem o amanhã. Isso que nós falamos agora, não é o problema dos tempos, mas o problema são os excessos. Mas uma boa regra contra a preocupação é essa aqui, viva o dia de hoje. Tenta fazer o melhor hoje, tenta fazer o seu melhor agora, para que você possa ter sucesso depois. Você fica sabotando as coisas, se preocupando antecipadamente. Você está se antecipando e vai sabotando sem querer. Regra 1, viva somente o dia de hoje, não viva o ontem nem o amanhã. O ontem já passou, o amanhã ainda não chegou, você tem que estar aqui no presente. Enfrente os problemas, tem que enfrentar, aprenda a enfrentar os problemas. A hora da guerra, você sabe que a hora da guerra, ela é a melhor hora que existe. Antes da guerra é aquela tensão, aquela ansiedade. O que vai ser? A luta, né? A pessoa vai ter uma luta. Antes da luta, aqueles momentos antes da luta, são um terror para muita gente. A pessoa vai tirar a carteira de motorista. A carteira de motorista. Aqueles minutos que antecedem ao teste da baliza, são terríveis para a pessoa que ela está pensando, será que eu vou saber ligar? Aí ela fica delirando, tendo devaneios, pensando se o carro ligar e não funcionar, e se na hora que eu apertar o freio não frear, e ela fica se torturando, pensando o que vai ser o teste. Ela está se sabotando, autossabotagem naquilo que ela vai realizar daqui a pouco. Espera, deixa para lá, você já estudou, você fez as provas, teu professor da escola de direção não ia deixar você fazer o teste se você não tivesse treinado, você sabe. Não é só você que pode se sabotar. E a pessoa fica ali, vai ser agora, é daqui 1 minuto, é daqui meio segundo, e fica aqui naquela tensão. Pare de tensão. Oi, Jusilene, Deus abençoe, obrigado por estar aqui junto conosco. Nessa de enfrentar o problema, pergunte-se o que pode acontecer de pior. O que pode acontecer de pior? Não tirar a carteira. Você já não tem a carteira. Você já tem o não. O não você já não tem. Não é? Então o que pode acontecer de pior? Desestresse. Esse não você já não tem. Né? Segunda coisa, prepare-se para aceitar o pior. Se perder, perdeu. É o que pode acontecer de pior, nós começamos de novo. Então você tem que ter um mecanismo, o que é um plano B, caso dê zebra, você sabe o que fazer, não é o fim do mundo. Ia tirar a carteira, se der tudo errado, eu vou fazer o meu melhor. Se der tudo errado, eu tiro de novo, eu marco outro teste. É melhor do que se atormentar. E a terceira coisa, partindo do pior, tente melhorar a situação. Então, pense que se as coisas estão ruins, então o que eu posso fazer de melhor? Tem uma regra tem uma regra espiritual que fala assim, se eu não consigo fazer você feliz, então se eu não sei fazer você feliz, então eu posso aplicar uma outra regra, que eu posso não fazer você infeliz. Está entendendo? A gente tem que partir do pior para o melhor.
Para fechar esse tópico de uma brilhante reflexão de Doug Ellington, diz assim: existem dois tipos de preocupação, aquela sobre as que você pode fazer algo a respeito e aquelas sobre as quais as quais não pode. Não perca tempo com o segundo caso. Tem preocupação que você pode fazer alguma coisa a respeito e tem preocupação que você não pode fazer nada a respeito, não depende mais de você. Saiu da sua alçada. Aí você não se preocupa mais. Você pode observar, eu dirijo meus cultos, nossos trabalhos. Na hora do culto não se briga, não se estressa. Na hora do culto é o que tem. Mas o som não funcionou, vai sem som. Mas aqui furou o pneu do fulano, vamos sem o fulano. Na hora da guerra, não se briga mais com um amigo. Na hora da guerra, não se atormenta mais ninguém. Agora é hora da guerra. Agora nós vamos fazer o melhor. Então não, tem coisa que não há o que fazer. Quebrou lá 5 cordas do violão do fulano. Vamos sem violão, vamos batucar nesse violão. Vamos fazer outra coisa. Mas aprenda a entender que tem coisas que não há mais o que fazer. Aí você larga a mão e não faz mais. Nós estamos falando hoje sobre a preocupação. A preocupação, ela paralisa uma pessoa diante de uma coisa que ainda não aconteceu e ela deixa você paralisado aqui e o que é pior, sabotando as coisas que virão depois. Você está preocupado com uma coisa que não aconteceu, mas se você não colaborar, você pode sabotar o que está para acontecer. Profecia autorrealizável. Um deles é o hábito de prever que algo negativo vai acontecer, aumentando assim a chance de que aconteça. Existe uma chamada profecia autorrealizável que funciona bem com horóscopo. Falando mal de horóscopo, nada disso. Mas aqueles horóscopos de previsão diária, às vezes eles fazem com que uma pessoa ela se condicione dentro de uma previsão que você imagina, 600 milhões de pessoas no mundo têm o mesmo signo que você. Aí o sujeito fala assim, olha, quem é do signo de Aquário, hoje vai morrer afogado. Não entre na água. 600 milhões de pessoas. O cara mora lá no deserto, vai morrer afogado. Tá entendendo? O sujeito não sabe nem nadar, ou é campeão de natação, ou ele é nenezinho, ou ele é velhinho, ou ele está no hospital. Como é que ele vai morrer afogado, gente? Tá entendendo? Então, assim, às vezes a pessoa se condiciona tanto numa previsão e o horóscopo tem essa... Eu estou dando o exemplo do horóscopo, porque o horóscopo tem aquelas previsões diárias que tentam enquadrar pessoas daquele signo dentro daquilo aquilo que eles querem prever, que vai acontecer algo. Tem algumas pessoas que são tão influenciáveis diante de previsões que elas entram nisso que nós estamos falando, de profecias autorrealizáveis, que elas acabam proporcionando que elas aconteçam de fato. Nos anos 80 foi uma febre em relação à AIDS. Cantores famosos, Freddie Mercury, pessoas aí da mídia, que acabaram descobrindo que tinham AIDS e iam definhando em praça pública. Eu lembro do Cazuza, no final dos 80, definhando em praça pública, e ele magrinho e sofrendo ali para todo mundo ver o que estava acontecendo, mas era a vida dele e ele estava vivendo da melhor forma, como outras pessoas que eram públicas. Mas algumas pessoas, quando recebiam essa notícia, ficavam tão apavoradas com a notícia de que eu vou morrer. Tinha um amigo nosso em São Paulo, né, porque eu fazia faculdade em São Paulo. E tinha um amigo nosso que ele ficou tão apavorado e tão tocado com a notícia de que ele tinha HIV, que era soro positivo, que ele acabou se jogando na frente de um carro. Uma irmã de um conhecido nosso na faculdade, ela se jogou no trilho do trem
porque tinha AIDS. Gente, ela se preocupou tanto com aquela notícia de que ela era soro positivo, que ela pode ter antecipado, ela antecipou uma situação que ainda não era real. Ela trouxe à tona, ela realizou aquilo, essa profecia autorrealizável, ela proporcionou que isso acontecesse de fato. Existe uma outra coisa, chamado efeito Pigmalião. Nos anos 60, Robert Rosenthal, que também é conhecido como esse teste Rosenthal, é psicólogo da Universidade de Harvard, e Leonore Jacobson, por causa de um estudo que ficou conhecido como efeito Pigmalião, que eles fizeram um estudo na sala de aula da faculdade para promover assuntos relativos ao QI, para testar o QI de pessoas. Eles fizeram um estudo que eles disseram assim, eles escolheram aleatoriamente 20% dos alunos ali, e eles fizeram um laudo falso, dizendo que esses alunos que eles pegaram aleatoriamente, fossem inteligentes ou não, eles escolheram e eles disseram, olha, comprovadamente essas pessoas aqui, ó, o resultado, essas pessoas, elas são acima do QI das outras pessoas. Se espera dessas pessoas um resultado fenomenal, porque essas pessoas são pessoas acima da média, e era falso, não era verdadeiro. O resultado permitiu a Rosenthal e Jacobson concluir que as expectativas que os professores haviam criado em relação aos alunos mais capazes tinham causado um aumento do interesse desses alunos, o que levou a se esforçarem mais para melhorar o rendimento e fazer com que isso se confirmasse, de que eles eram acima da média. Ao final do ano letivo, ficou comprovado que os alunos selecionados aleatoriamente haviam mostrado uma evolução superior no rendimento escolar em comparação com os outros alunos. O efeito Pigmalião, portanto, funciona com base em 3 aspectos fundamentais. A crença em um fato como verdade inquestionável. Você dizer, por exemplo, olha, tal coisa é assim, você é um cara inteligente, você é uma pessoa fora de série. A pessoa tendo isso como real, como verdadeiro, ela acaba vivendo isso como verdadeiro. E ela acaba, então, entrando nessa profecias autorrealizáveis. E ela passa a viver, o que diz o teste? O teste falou que você é super inteligente. Então, olha, eu sou super inteligente. Vou até colocar um óculos de intelectual e vou passar a ser, então, essa pessoa que o teste diz que eu sou inteligente, então eu sou inteligente. Quando a gente fala, por exemplo, sobre indução, é o mesmo procedimento de você colocar uma pessoa onde você queira que essa pessoa esteja. No teste do Rosenthal, falava que essas pessoas eram acima da média e elas passaram a agir como alguém acima da média. A outra coisa, a expectativa de que aquilo que se espera será alcançado, então as pessoas passam a viver nessa expectativa. Falou que você vai ser um cara nota 10 e ele passa a viver nessa expectativa, esperando com que isso aconteça. A existência de mensagens que estimulem o cumprimento do esperado. Isso é quando a pessoa passa a associar tudo que aconteça àquilo que foi previsto. Fala assim, olha, diz que você ia ficar rico. Tudo que acontece, ela começa a ver como possibilidade. Será que é agora? Será que, então, isso já está se cumprindo aquela profecia autorrealizável aí? Está dizendo que eu ia ficar rico. Então, isso já é uma coisa que tem alguma coisa a ver com acontecimento. Então, ela já começa a viver. Pastor Gilson, nosso deputado, um abraço. Essa entra dentro da categoria de profecias autorrealizáveis, que faz com que a pessoa passe a viver dentro daquilo que já foi configurado. Como no horóscopo dizia que a pessoa
não saiam de casa porque vai acontecer um acidente. Ele passa a viver dentro daquela expectativa e ele passa então a viver confinado naquela expectativa de que vai acontecer algo. E ele passa a viver nisso. O poder das expectativas é sem dúvida muito forte. A pessoa ela passa a recorrer àquilo que foi previsto e ela passa a viver dentro desse contexto. Como combater ou transformar a profecia autorrealizável em algo positivo? Sabe como é que se combate? Você passa então a pegar as coisas positivas. Diz que você ia se dar bem, então começa a trabalhar para se dar bem. Agora, as coisas que são negativas, você começa a não se preocupar com elas, mas você passa então a trabalhar para que você faça o seu melhor e sai da preocupação de que vai acontecer o pior, Aí acontece, quando a pessoa fica obcecada com alguma coisa de ruim que possa acontecer, aí é aquela coisa de que o que eu mais temia me sobreveio. Você já ouviu falar naquela fé ao contrário? Que uma pessoa ela passa a pensar tão obcecadamente a respeito de algo que ela passa então a sabotar os acontecimentos e ela passa então a fazer com que aconteça aquilo que ela não queria que acontecesse. Está entendendo? E ela passa então a trabalhar o contrário. Ferramentas assim vão fazer com que você avance. Quero confirmar com você uma coisa legal aqui. E fala assim, ó, segundo a terapia trínica, aquilo que nós trabalhamos, se acreditarmos que não podemos fazer ou conseguir alguma coisa, não poderemos. Você acaba se condicionando a viver dentro dos próprios muros levantados. Se você passa a viver esperando que algo de ruim aconteça, você passa então a viver nessa expectativa de que algo ruim aconteça. Se você anda tão preocupado com que algo não aconteça, você acaba proporcionando para que isso aconteça. Porque você acaba tendo fé naquilo que vai acontecer e você não deseja que isso aconteça. Aí você acaba trabalhando, sabotando, aí você tenta interferir nos acontecimentos, você tenta interferir para que as coisas não aconteçam negativamente, aí você acaba sabotando sem querer. Se acreditarmos que não podemos fazer ou conseguir alguma coisa, não poderemos. Se escolhermos acreditar nas pessoas que acham que não somos capazes, não seremos. É você acreditar numa pessoa que não acredita em você. Olha, fulano disse que eu não sou capaz. E aí eu passo a viver de acordo com fulano. Está entendendo? Ou pessoas mal intencionadas que dizem a você que, olha, eu estou vendo que você, pelos meus pensamentos, pelos meus testes, pelo que eu sei da vida, você não vai conseguir passar naquela prova. E a pessoa fica pensando, preocupada, fulano, olha, fulano é sabido, fulano é esperto, fulano é inteligente, fulano é isso, e ele disse que eu não vou conseguir. E aí a pessoa acaba fazendo com que não aconteça mesmo. É fundamental esperarmos o melhor sempre, mesmo nas piores circunstâncias, porque com isso nossa mente se prepara de outro modo para lidar com as adversidades da vida. É fundamental esperarmos o melhor sempre, mesmo nas piores circunstâncias, porque com isso a nossa mente se prepara de outro modo para lidar com as adversidades da vida. Ô Danilo, seja bem-vindo, Danilo Coelho. Eu quero dizer para você algumas coisas aqui que fazem parte da nossa terapia semanal. Para você que está vivendo aí com a preocupação da vida. Primeira coisa, pare de se preocupar com o que poderia acontecer. Não se preocupe com o que não aconteceu ainda. Trabalhe hoje. E você vai ver o resultado disso amanhã. Mas lembra, há tempo para todas as coisas. Elô, seja bem-vindo, Elô, na nossa live.
A segunda coisa, sempre que sentir a preocupação chegar, procure se ocupar com algo importante e que exija toda a sua atenção. Quando você começar a ficar obcecado com alguma coisa que possa dar errado, que possa não acontecer, lembre-se que você já trabalhou para isso, lembre que você já fez o que devia fazer, já fez o dever de casa, não fique obcecado pensando, será que eu fiz, será que eu não fiz? Se ocupe com outra coisa, vai fazer outra coisa e espere. Você já imaginou, por exemplo, as pessoas que precisam de um resultado numa prova? Aí entra naquilo que nós falamos ali, preocupação que você pode fazer alguma coisa e preocupação com coisa que você não pode fazer nada. Você já fez a prova, agora tem que esperar o resultado. Então não há o que fazer, você vai só se estressar se preocupando demais, porque você está trazendo o dia de amanhã para hoje. Aí você está se estressando, porque o excesso no presente é estresse, não é? Terceira coisa, não preveja resultados negativos. Pare de fazer profecia para você mesmo. Pare de prever coisas ruins. Pare de fazer previsão maluca para a sua própria vida. Vai dar errado, vai dar errado. Aí, quando dá errado, aí entra aquele versículo que fala: o mal que eu mais temia me sobreveio. Está entendendo? Pare de fazer profecia negativa para você mesmo, prevendo, olha, não vai dar certo. Comece a ter fé, comece a fazer aquilo que Jesus disse: não se preocupe com o dia de amanhã. Se voltem para Deus, e todas essas coisas que você está buscando hoje serão acrescentadas. Se apegue em Deus, se apega com a tua espiritualidade e passe a viver o dia de hoje, sem se preocupar com amanhã. Amanhã é amanhã. E a quarta coisa, se for fazer profecias a alguém, diga coisas positivas, que estimule o outro a melhorar. Então eu quero que você, se você vai fazer alguma previsão, né, a lá você mesmo, se você vai prever alguma coisa, tem mania de dar uma de profeta, então preveja coisas boas. Você olhe para uma pessoa, não tire a alegria dessa pessoa, não projete nela a sua preocupação. Você está preocupado, você tem às vezes um mau hábito de se preocupar com coisas que não aconteceram ainda, então não passe isso para outra pessoa. Aí quero encerrar com você, lembrando do pensamento que nós falamos aqui agora há pouco, falando que se eu não posso fazer você feliz, eu vou então fazer com que você não fique infeliz. Se eu não sei fazer você feliz, então eu sei fazer você não infeliz. Eu posso então tentar não te deixar infeliz. Então não faça previsões ruins para a vida do outro. Às vezes ele está tentando fazer algo na vida dele e está lá com você atormentando a pessoa, dizendo que vai dar errado. Às vezes não é por maldade, às vezes é por ansiedade, às vezes é por você temer pelo outro. Mas pare de fazer isso, evite. Tenta incentivar a pessoa a esperar bons resultados. Incentive a pessoa a trabalhar hoje, para que ela faça um bom trabalho hoje. E quando vier o resultado, virá o resultado do trabalho dela. Então, semana que vem nós vamos falar sobre outro tema. Semana que vem nós vamos falar sobre inveja e ciúmes. É um tema bem legal. O estudo aqui já está pronto. Então, isso tudo vai dar resultado num livro que vai ser lançado em novembro, na época da convenção. Eu quero que você possa participar conosco. 12 lives para a vida. 12 lives é onde nós vamos aprender a nos desintoxicar de nós mesmos, que nós deixemos de ser o nosso pior inimigo. Deus te abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser.